Eu pergunto ao senhor, o que o senhor imputa entre as principais razões, ou a principal razão, como o senhor preferir, desse acirramento, dessas contradições entre o governo norte-americano e a ditadura Maduro? Boa noite, Vila, Vinícius, Alexandre, boa noite a todos. Olha, Vila, há 3 razões fundamentais aqui. Primeiro, em campanha, o Trump falou sim do petróleo da Venezuela, isso não é segredo para ninguém. Inclusive reiterou nessa última semana, disse que a Venezuela roubou dos Estados Unidos. No início ele não disse exatamente o quê, mas depois ficou claro que foram as estatizações promovidas lá pelo governo Chávez em 2007, que estatizaram petróleo, e aí algumas companhias americanas foram prejudicadas, como a Chevron e a ExxonMobil, por exemplo. Então o petróleo é uma questão, existe sim a questão do narcotráfico, a Venezuela não é o principal produtor, nem o principal caminho para as drogas que chegam aos Estados Unidos, mas existem operações dos Estados Unidos no Caribe, mas também no Pacífico. No Pacífico são as operações Pacific Viper, que também tentam cortar a conexão com outros países da América do Sul e Central via marítima para os Estados Unidos. E existe, é claro, a ilegitimidade do governo Maduro. Nós sabemos que o Maduro perdeu as eleições do ano passado porque o Centro Carter, um centro dos Estados Unidos, autorizado a observar aquelas eleições, ficou com cópias das atas, entregou essas cópias à Organização dos Estados Americanos, uma organização a qual o Brasil é membro. Então nós sabemos que o Maduro perdeu as eleições por 67% dos votos contra o Edmundo González, e que, com o apoio dos militares, mais de 2.000 generais que sustentam esse governo ilegítimo, se manteve no poder, mantendo proximidade com Rússia e China. Então, grande parte do armamento venezuelano é russo, Sukhoi Su-30, por exemplo, que a Venezuela tem 24, 12 operacionais, sistema de defesa aérea S-300, vários equipamentos chineses e treinamento, inclusive russo, inclusive o grupo Wagner esteve na Venezuela em 2019, o grupo de mercenários do Prigozhin, que foi morto em circunstâncias ainda não esclarecidas na Rússia, num incidente aéreo. Então existe também a nova doutrina dos Estados Unidos, a Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, divulgada há poucos dias, divulgada agora no início de dezembro, que mostra que a América do Sul é prioritária para os Estados Unidos. Portanto, é pacote completo que o Trump busca nesse momento, Vila. Professor Alexandre Errara, a mesma questão para o senhor. Como o senhor analisaria essas contradições, primeiro no geral, depois vamos descer ao particular, entre Estados Unidos e Venezuela? O que a gente vê também, corrobora e concordo bastante com o que já foi falado pelo professor Vitelli, mas eu vejo que assim, tem interesses que a gente vê hoje dos Estados Unidos, e particularmente do governo Trump, em relação ao petróleo, que eu acho que merece um bom destaque ali, né? Existe hoje uma dependência norte-americana de petróleo pesado, né, e os Estados Unidos precisa disso. Os Estados Unidos têm o petróleo, mas o petróleo é leve, e até mesmo para fazer, por exemplo, diesel, há uma necessidade de petróleo pesado que está na Venezuela, né? Então a Venezuela hoje, se a gente olhar no mapa de produção internacional, não é o país que mais tem produção. Na verdade, a Venezuela hoje, vendo estatísticas, produz menos que o Brasil, né? O Brasil está entre os 15 maiores produtores de petróleo no mundo e a Venezuela está abaixo disso, algo em torno de 700 mil barris por dia, então o Brasil está acima de 3 milhões, então produz muito mais. Mas, em perspectiva, para os Estados Unidos é interessante porque é a maior reserva, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, petróleo pesado, que é importante para os Estados Unidos, e temos que olhar nessa perspectiva Estados Unidos e China, que é essa tensão que tem hoje, olhando no longo prazo, que é essa disputa geopolítica. Tanto a China quanto os Estados Unidos têm um olhar de preocupação, não só do momento atual, mas também em termos futuros, né? E a garantia desse recurso, eu creio que é importante. Então, nesse momento, eu creio que, com o governo Trump, tem as questões geopolíticas que são importantíssimas nessa disputa, né? E um pouco já foi falado também pelo professor Vitelli em relação às questões militares mesmo, né? Geopolíticas, a relação que hoje, se os Estados Unidos vai lá e faz uma pressão sobre a Rússia em relação à Ucrânia, também para a Rússia ter aqui um ator parceiro, como é o caso da Venezuela, é colocar no quintal dos Estados Unidos, como assim, desde os anos 70, 80, se fala do quintal norte-americano, que é a América do Sul, América Latina, um incômodo para os Estados Unidos, né? Então, não é tão simples também quando a gente fala nessa questão mais abrangente, né? Porque, assim, estamos falando de uma Venezuela que não é, em termos
militares, né, pare para fazer uma guerra contra os Estados Unidos, mas a gente está falando não apenas da Venezuela, mas de dois atores internacionais globais, que é a Rússia e a China, que foram mencionados agora, que também hoje dão um suporte para a Venezuela. Então, eu creio que existem fatores econômicos, fatores políticos e algumas coisas mais estratégicas, pontuais, que a gente pode levar em consideração. Então, são algumas camadas que devem ser levadas em consideração nesse momento.